cidades pacatas, bons índices de desenvolvimento, acessibilidade facilitada. Por trás de toda essa tranquilidade esconde-se um vilão capaz de tirar o sono das famílias, capaz de mudar o destino de crianças e adolescentes, um vilão capaz de vencer a educação. Estamos falando da evasão escolar. Os números falam por si e mostram uma realidade difícil de digerir. União da Vitória, cidade polo da Madeira, cercada por cachoeiras, banhada pelo Iguaçu, escolhida por cerca de 80 mil pessoas como terra boa de se viver. As 9 pequenas cidades que a cercam e formam a Associação dos Municípios do Sul do Paraná integram uma região unida, mas com problemas graves ligados à frequência escolar. Os dados são reais. Felizmente, nós ainda não demos conta de estarmos atendendo a todos os alunos dos 9 municípios, né? Eu acho que nós já tivemos algumas ações bem importantes para tentarmos diminuir essa situação, mas posso garantir para vocês ainda que não demos conta 100%. Nós temos realmente algumas dificuldades, né? Temos alguns municípios com uma extensão territorial muito grande, pessoas vivendo no campo, em regiões bem distantes, então nós temos algumas dificuldades, mas eu vejo assim que nós já, desde 2003, temos essa preocupação e abrimos, por exemplo, 6 escolas, né? Das 6 escolas que nós abrimos, 5 nós abrimos no campo. Posso até relatar que desde 2003, quando nós assumimos o núcleo, que nós tínhamos em torno de 18 mil alunos, hoje, contando com a EJA, nós temos mais de 24 mil alunos. Então, e a gente percebeu que em alguns municípios, com a abertura da escola, nós tivemos um número muito maior de alunos nessas escolas do que nós tínhamos na escola sede onde eles estudavam. De acordo com o Núcleo Regional da Educação, é possível apontar os principais motivos que levam os alunos a deixarem os bancos escolares. Defasagem idade-série, ou seja, alunos atrasados em relação à série que deveriam estar frequentando. Indisciplina, gravidez e casamento precoce, resistência dos pais. Mas o que fazer quando o desejo de estudar é sufocado pelas dificuldades impostas pelo destino? Chegamos a Cruz Machado, cidade interiorana, distante cerca de 45 quilômetros do anel central de União da Vitória, município 80% agrícola e líder em números que comprovam a evasão escolar. A pequena cidade de traços poloneses marcantes tem a tranquilidade de lugar interiorano, mas grandes problemas e conflitos sociais que afastam os estudantes da escola. E uma das pedras no meio do caminho da escola é a distância. Cruz Machado é o maior município em extensão do sul do Paraná. Em algumas localidades, como a linha Arrozal, mais de 80 quilômetros separam alunos da sala de aula. É preciso sair de madrugada para chegar até a escola, na sede do município. O estudante passa mais tempo na estrada do que na sala de aula. O município faz sua parte, oferecendo transporte de graça para todos. Ônibus novos foram incorporados recentemente à frota, para enfrentar as estradas de chão.
mas esta viagem nem todos estão dispostos a enfrentar. Tem alunos, linha Roisal, linha Fuquitaguá, as linhas distantes, eles chegam a levantar 3h30 da manhã para pegar a condução e para ir até a escola. Está previsto, foi feito vários projetos, está em projeto, em andamento, até uma escola na Odessa, Pinaré. Tomara que o nosso governador se conscientize e pense, quanto antes sair uma escola, vai favorecer, não é a professor, não é a conselho, não é ninguém, mas são aquelas crianças que dependem dia a dia, que levantam madrugada, vão para a escola, voltam à tarde. Subimos no ônibus para acompanhar a rotina desses pequenos exemplos que ultrapassam obstáculos, enfrentam a poeira e as distâncias para chegar até a escola. Os ônibus partem cheios, depois de mais um dia de estudos. Assim, é o caminho da escola, uma rotina em meio ao pó da estrada, ao balanço do ônibus e aos planos e sonhos de quem apenas está começando a vida e tem uma estrada ainda mais longa a percorrer. Para alguns, descer do ônibus não significa chegar em casa, ainda é preciso andar um pouco mais. Estes pequenos estão descobrindo agora o mundo das palavras, um mundo que só a escola é capaz de nos levar. Por que você gosta de ir para a escola? Para vir estudar, aprender. E o que você mais gosta de fazer? Ler? Já sabe ler bem direitinho? Sei. Qual história que você já leu que você mais gosta? Não sei muito bem. E mesmo sendo bem longe, tendo que ir a pé, enfrentar o ônibus, vale a pena ir para a escola? Vale? Vale. Tanto vale a pena que a educação já vira até projeto de vida. Você quer ser quando você crescer? Professor. Do quê? De aula? Que matéria que você mais gosta? Geografia. Em alguns casos, é a geografia que afasta os estudantes, mas não a matéria, e sim os quilômetros do grande território cruzmachadense. Por isso, em vez de pedras, no meio do caminho, precisa-se de mais escolas, para que a educação não seja algo distante, esquecido em meio à poeira da estrada. Para o Conselho Tutelar, além da batalha contra a distância, a perspectiva e a realidade que moram ao lado não são capazes de convencer ou estimular o caminho da escola. A falta de oportunidades leva a outra direção. Ele não quer estudar porque muitas vezes ele olha pro lado, aquele amigo, aquela amiga que estudaram, que estão plantando fumo. Assim eles dizem, o cara estudou e não teve chance. Porque o nosso município, infelizmente, empregos são poucos que tem. Mas tem que analisar que não é o hoje ou amanhã. A vida da gente entre 10 e 15 anos à frente, o menor não tem noção do que vai ter. Eles têm que agradecer a Deus de ter essa chance, de poder estar estudando, porque antigamente não tinha chance, não era obrigado, mas hoje são pessoas que sofrem por não ter a chance de poder estudar. Obviamente, a escassez de oportunidades não é exclusividade de Cruz Machado. Sem que o papel transformador da educação seja perceptível aos olhos do jovem, a frequência à escola torna-se secundária e irrelevante. Enfrentar quilômetros para chegar sempre ao mesmo lugar, um horizonte inalcançável. A visão do agora nos cega diante das possibilidades que o futuro reserva. O estudo deixado para trás hoje será decisivo no amanhã. Iris viveu as dificuldades de morar no interior em uma época em que as distâncias pareciam ainda maiores. Mas é um exemplo de como a educação é a melhor escolha. Professora desde os 13 anos, acumula 25 anos dedicados ao magistério e à luta para mostrar como o caminho da escola é capaz de mudar o destino.
3 coisas na vida do ser humano que você tem que levar com você: caráter, dignidade e honestidade. Estudar e ir atrás do sonho. O sonho não é impossível, ele é difícil, mas se nós querer lutar, nós chegamos lá. Na lista do Conselho Tutelar, as mais diversas histórias que levam ao afastamento dos bancos escolares. Nesta casa, o pai sofre pelo filho que teve de assumir o sustento da família de 10 pessoas, após um acidente que sofreu no mato e o impossibilita de trabalhar. Se não fosse ele, a gente não sobrevivia, porque não temos cesta básica, não temos como sobreviver de outra maneira, então ele que sustenta a casa. Por isso que eu sou da escola, para poder manter o meu trabalho. Né? Faz quanto tempo que ele serve? Já está fazendo, eu acho que faz 2 anos. Já. Pai que ama verdadeiramente sempre busca o melhor para os filhos. Para quem não teve oportunidades de concluir os estudos, o desejo é de que para os filhos a realidade seja diferente e que a dificuldade não se repita. Mas diante de uma situação como esta, o que fazer? E os outros filhos do senhor vão para a escola? Todo esse vão para a escola. O senhor acha importante que esse outro filho também pudesse terminar a escola, pudesse concluir os estudos? O meu objetivo é que ele pudesse, né, se formar, né, ser uma pessoa de estudo, como muitos que o pai fica orgulhoso quando o filho tem um grande estudo, mas a gente, como diz no que está se passando, então a gente tem que passar por isso, né? Então o meu orgulho é que ele estudasse, mas já que ele não pode, então se a gente tivesse como sobreviver diferente, não carecia ele está trabalhando, né? Mas já que não tem, então o que sustenta a casa é ele, então é o que nós podemos dizer, é isso. O senhor estudou, o senhor teve a oportunidade de estudar? Até a 6ª série estudei, até a 6ª série. Os filhos do senhor, o senhor queria que eles pudessem terminar tudo, tivessem um futuro melhor? O meu orgulho, né? Que tivesse um futuro melhor, como os outros a gente pede, né? Para que Deus abençoe, que dê certo, porque eles têm um futuro na vida, né? Porque sem futuro, uma pessoa sem estudo não tem futuro nenhum. Só quem sente na pele as dificuldades e as barreiras impostas pela falta de estudo sabe como é importante mudar o destino, que insiste em se repetir. Para este pai, o problema não é o trabalho e o sustento, e sim as companhias. O filho começou a se afastar da escola e foi alertado pelo Conselho Tutelar. Por isso, ele resolveu agir. O filho não estava por conta da escola, ele gazeava a aula, acompanhava com outros amigos dele, estava gazeando a aula. Agora, graças a Deus, ele tornou de volta à sala de aula. E o senhor teve a oportunidade de estudar? Eu não tinha, naquela época, não tinha oportunidade de estudar, não. Eu tinha de ajudar meu pai a trabalhar, né? Porque a família é muito pobre, né? E eu que era mais velho, tinha de ajudar o pai a trabalhar. Estudei pouco. Mas o senhor não quer isso para os filhos do senhor? Eu não quero isso para os meus filhos, porque, para mim, se eu tivesse estudo, eu não precisava estar sofrendo a roça que eu estou sofrendo hoje. Deixamos o interior e para trás histórias de sofrimento e esperança, lugares bucólicos, de vida simples, muito trabalho e esquecimento. E neste caminho de volta, flagramos uma triste cena. Adolescentes que, em vez dos bancos da escola, estão em cima de um caminhão indo para o trabalho. Na carroceria do veículo, as oportunidades que se esvaem diante da obrigação de trocar livros e cadernos pela rigidez dos instrumentos e da rotina do trabalho adulto. Agora, estamos em uma das áreas mais carentes do município. Encravada em um dos pontos mais altos, daqui é possível ter uma visão privilegiada da cidade. Aliás, privilégio não é exatamente a palavra certa para o local. Os índices de violência e abandono precoce da escola são altos por aqui. Com a lista de nomes em mãos, o Conselho tenta trazer para a escola quem toma outros rumos. Acompanhamos a visita, porém o que mais encontramos foram portas fechadas. É assim, com um trabalho de persistência e paciência, que o Conselho Tutelar tenta resgatar os estudantes. Aqui, a vida passa devagar. As crianças brincam, os vizinhos alongam uma prosa demorada, despreocupada. Chapas de madeira e cobertura, assim se fazem as casas, que abrigam tristes realidades. Dona Lídia teve muitos filhos, quase todos já saíram de casa. Para eles, o caminho da escola também não foi a opção escolhida. Dos mais novos, apenas uma filha está estudando.
A outra, de 14 anos, saiu de casa e também da escola para entrar em um relacionamento. Para a jovem, o companheiro apresentou 2 alternativas: ficar em casa e ajudar no trabalho ou a escola. O marido dela reinou lá, porque vocês disse que era para voltar embora comigo. Ela pode voltar, só que ela não tem condição de comprar material para ela. Disse que ele reinou, né? Mas a senhora queria que eles frequentassem a escola? Claro que eu quero, mas diz que o próprio marido dela falou, se ela voltar a estudar, é para vir para casa, né? E eu aceito que ela vem, porque... Os filhos da senhora conseguiram estudar, estão estudando? Agora estão tudo casados, né? Só que esse aqui, né? É tudo maior já. Mas antes eles estudaram. Estudaram um pouco, né? Os conselhos dos pais já não são ouvidos pela adolescente. A vida a 2 dá a ela responsabilidades e preocupações de adulto. Em muitos casos de evasão, está a inversão de papéis. Quem deveria estar na escola precisa encarar o desafio de trabalhar e sustentar a família. Natália, nome fictício desta menina de 14 anos que enfrenta as dificuldades do caminho que escolheu. Durante a entrevista, ela tem um olhar de medo, preocupação. No início se mostra indiferente e decidida quando pergunto se deseja voltar à escola. Não. Não? Por que não? Você acha que a escola não é mais interessante, que não é o que você quer? Não é interessante essa, por causa que eu tenho que pegar e dar jeito das coisas na casa ali, tem que ajudar, né? Fica ruim. Tem como você conciliar o trabalho da casa com o estudar, né? Aham. Nos planos da menina que largou os estudos na 7ª série, a vontade de retornar à sala de aula permanece. Talvez no futuro, consertar o erro do passado e alimentar as esperanças de um dia viver um presente distante. Um sonho de repente ir uma profissão, fazer uma faculdade? Talvez. Para isso teria que voltar um dia, né? Você tem esse sonho de voltar? Ficamos com o silêncio da incerteza, o olhar sofrido da mãe que quer a filha na escola, castigados pela pobreza. Sem estudos, as oportunidades ficam ainda mais distantes. A senhora teve a oportunidade de estudar? Mas quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos, né? E agora? A senhora nunca estudou? Um pouco, e nesse homem, né? Esse homem também estudou um pouquinho. Mas lá, quando nós morávamos, não tinha nem... É um matão, né? Hoje em dia, como eu falei, tem estudo. Falei pra todo mundo. Mas não foi dar. Tudo perto. Pois é. Daí, agora os outros estão no estudo, foge da aula. À sua maneira, a mãe tenta ser ouvida pela filha mais nova. A tentativa desta vez é de não desviar o caminho da escola. Cuide que a mãe está falando. Você completou a aula, você não sai com qualquer vagabundo, você tem que estudar a tua aula, porque que dá a tua aula. Então, porque que nem a mãe é a tonguinha, que eu falei para todo mundo, eu sou a tonguinha. Mas lá no moral no Pinhão, sabe, não tinha. Tinha uns pouquinhos de aula, mas só que eu vou lá e põe meu dedinho. Porque eu vou fazer o quê? Né? Mas eu quero que meus filhos tirem o que é deles. Né? Ouvimos também o companheiro de Natália, que explica o motivo para não deixá-la frequentar a escola. Conseguiu estudar? Não tinha oportunidade de estudar à vontade que nem eu queria, né? Hoje em dia eu trabalho assim, né? Hoje trabalho aqui, amanhã lá. Você não deixa ela estudar porque você precisa de ajuda, né? Para manter o lar. Com certeza. Se não fosse eu ter a ajuda dela, ela podia estudar. E eu não tenho condição de manter isso. Daí precisa de material, precisa de tudo. Por isso que se o governo dá um salário para ela volta a estudar. Mas contrário disso, não tem como, né? Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. Para ele, que trocou a sala de aula pelo trabalho, o estudo também faz falta e poderia significar uma vida melhor. Você acha que se tivesse estudo
estaria melhor para você achar um emprego? Com certeza. Estaria bem melhor. Mas ao contrário... Você trabalha só no interior, só no mato? Só no mato. O trabalho em locais isolados, distantes da escola, também impede a frequência. Nas histórias que encontramos, apesar de revelarem situações difíceis e complicadas, o importante é visualizar uma solução, o feixe de luz na escuridão. Mesmo escondida ou quase esquecida no tempo, a vontade de voltar à escola e concluir os estudos permanece. Se pudesse estar todo dia acompanhando todas as aulas, se pudesse até estudar junto com ela, eu ia. Porque isso para mim é vantagem. O futuro, né? É. Um futuro ainda mais incerto. Apesar de não possuirmos o dom de adivinhar, uma coisa é certa. Sem estudo, sem escola, o horizonte é sombrio, as perspectivas praticamente nulas. Deixamos Cruz Machado, mas poderia ser União da Vitória ou qualquer outra cidade sul-paranaense. Municípios diferentes, histórias iguais. A evasão escolar é uma realidade e reverter isso depende do esforço de todos, da atenção e investimentos em educação, para que o único caminho a ser seguido seja mesmo o da escola. Se para muitos frequentar a escola faz parte da rotina, para outros estar em um banco escolar é motivo de comemoração e vitória. O esforço e a força de vontade não têm idade. Pais, mães, vovôs e vovós estão de volta à sala de aula, recuperando um tempo que a dificuldade era maior do que o desejo de aprender. De Cruz Machado, retornamos à União da Vitória. Ponto de parada, Escola Municipal Vitória Fernandes. Comecei. Mas no começo eu tinha assim bastante vergonha, né, mas daí eu fui acostumando. Ai, como eu chorava porque eu tinha que lidar com a papelama e coisa arada daí, né, tudo eu não sabia, tinha que ficar pedindo favor para os outros. Daí isso também me incentiva muito a estudar. Quanto mais eu estudar, para mim vai ser melhor, né? Pretende continuar os estudos? Sim, que mais corte fazer? Faz tempo pequeno. Donária, de 67 anos, a mais velha da turma, deixou o trabalho em casa para se entregar inteiramente aos livros. Aí eu pensei assim, será que adianta eu voltar a estudar? Ela disse, claro que adianta, você é nova ainda. Você vai em frente, você aprende. E até agora eu estou aqui aprendendo. A vontade de desistir é constante, mas o que conta é o incentivo da família. Meu marido me incentiva bastante, às vezes dá vontade de desistir, né? Mas tem que ir em frente, né? E meu marido nunca quis que eu, assim, estudasse, né? Daí ele faleceu já faz 2 anos e pouco. Daí ele faleceu, eu fiquei sem fazer trabalho em casa, assim, aborrecida, né? Daí eu resolvi de ir pra aula, né? E não me arrependo, porque a gente tá aprendendo, né? E conversa com outro, tira tantos problemas, né, da cabeça. São donas de casa, trabalhadores do meio rural. Valdecir deixou a enxada de lado e voltou a estudar. Agora, sem tempo a perder, lápis e caderno na mão, pois é hora de aprender. Eu estudo meio-dia por semana, que eu trabalho até meio-dia, daí eu queria estudar o dia inteiro, mas daí não posso, né? Por causa do trabalho empreitada, né? Dividir, somar e pintar. A lição aparentemente pode ser fácil, no entanto, para os alunos, a tarefa exige força de vontade e dedicação. Dona Maria Helena se esforça para melhorar a escrita.
Agora que os filhos e os netos estão criados, tem que terminar de estudar, né? Mas agora estou indo bem, mais ou menos, quer dizer, não bem ainda não, mas já estou melhorando as letras, porque antes eu nem letra que presta não fazia. Eu sabia, só tirei no primeiro, no segundo ano eles me tiraram da aula. No segundo ano parei de estudar. Esta turma tem um diferencial. Além de dar conta do estudo na sala de aula, também tem que dar conta do trabalho da família e, às vezes, levar tarefas da escola para casa. A professora da turma, que leciona já há 25 anos, relata como é trabalhar nessa turma, que faz da 1ª à 4ª série do ensino fundamental. Eu comecei com eles em agosto desse ano, então para mim também está sendo uma experiência, sabe, nova e gostosa, por sinal, porque eles têm fome, eles têm vontade de aprender, e isso aí já é um grande passo, né? Na contramão do progresso educacional, profissionais enfrentam os dramas que a evasão escolar traz para instituições de ensino e grupos de comunidade. A evasão escolar é também um desafio que vira tema de aula para os futuros educadores. O problema é complexo e está ligado a outros importantes temas da pedagogia, como formas de avaliação, reprovação, currículo e disciplinas escolares. Nós entendemos que ela tem o contexto social, né? As crianças, isso já são vários autores que trabalham, né? E a questão do aprendizado, do próprio desempenho dessa criança dentro da escola, ou seja, o que a escola está representando para a criança naquele determinado momento da vida dela. E a escola realmente ela tem que ser um ambiente que acolha, um ambiente que desafie, um ambiente que ofereça à criança assim, múltiplas possibilidades de aprendizado. E logicamente é o que nós buscamos que os nossos acadêmicos trabalhem, que eles trabalhem com essa diversidade, que eles compreendam as necessidades educativas especiais que nós vamos estar trabalhando dentro das escolas, juntamente com a questão cultural. Diante da evasão escolar, é preciso que a formação dos novos profissionais da educação contemple as necessidades de um ensino que esteja voltado cada vez mais à realidade do estudante. A evasão não tem uma causa única e fechada. Em cada comunidade, um desafio diferente. Porque nós sabemos que cada escola ela pertence a uma determinada comunidade e nesse contexto ela tem suas ações que são desenvolvidas. Então é um conjunto de fatores que interferem no desempenho das crianças, né? Então todas, desde a família, a escola, a sociedade, a formação do professor, obviamente. À medida em que as causas da evasão são diagnosticadas, a escola assume papéis complementares para preencher os espaços que afastam crianças e adolescentes do ensino. Entre o conteúdo que é trabalhado dentro da escola e o papel do professor, né, no que ele quer, qual é a concepção do professor em relação à educação, como ele quer, ou como ele compreende que esse aluno que está em suas mãos, esses pequenos aprendizes ao longo de toda a vida, né, o que o conhecimento representa para essas pessoas. E a partir dessa concepção do próprio professor em relação ao processo de aprendizagem, é que ele também organizará o seu processo de ensino. No combate à evasão e na busca por uma escola atenta às necessidades do estudante, o professor assume uma nova postura no processo de aprendizagem. Não deve ser aquela figura distante, investida de autoritarismo, mas deve inspirar o respeito e a importância da formação. Não somente o conhecimento dele científico, mas a relação humana, ou conhecer o aluno, estabelecer relações afetivas com esse aluno e que ele sinta que a escola é um espaço de crescimento, é um espaço bom para a vida dele e que ele possa buscar assim e conseguir dentro dessa escola alcançar muitos sonhos, né? Porque qual é a criança, qual é o jovem, qual é o adulto que não sonha? Então nós temos que ajudar a construir esses sonhos, que nós acreditamos que a educação ela também pertence a esse âmbito.
Nesta escola da rede estadual de União da Vitória, a evasão escolar é uma constante nas salas de aula. Na raiz dos problemas que levam ao afastamento, a equipe pedagógica encontra respostas na comparação do modelo de ensino com o que é oferecido fora dos portões da escola. A sociedade oferece muito mais atrativos do que a escola para os alunos. Famílias desestruturadas, desinteressadas. A educação virou um jogo de empurra, no qual o maior perdedor é sempre o aluno, que não encontra o incentivo em casa para estudar. Ao contrário, transfere seus conflitos para a escola. As famílias não têm mais limites sobre seus filhos, não se comprometem em mandar os filhos para a escola, acham que toda a parte de educação é serviço da escola. Nós temos a maior parte da evasão a partir dos 14 anos de idade, quando o adolescente está passando por uma fase bem crítica, onde ele está se afirmando como pessoa, não tem o apoio da família, ele acha que ele pode fazer o que ele quer, e a primeira atitude que ele tem, então, é não ir para a escola, ou gazear a aula, sai de casa, não comparece à escola. Um aluno que falta por uma semana já é sinal de alerta para a escola. A partir daí, começa a busca por trazer de volta, por resgatar este estudante. O horário da noite concentra os alunos com dupla jornada, ou seja, estudam e trabalham. Na tentativa de evitar a desistência destes estudantes, a escola procura adotar medidas diferenciadas de valorização e incentivo. Aquele aluno muitas vezes, às vezes não dá tempo de jantar em casa ou ir para casa, tomar banho e jantar, a gente serve um lanche para eles, né, a partir das 18h40 até as 19 horas, onde o aluno, ele já realmente se vier direto do trabalho, ele já não vai perder a primeira aula. Então isso foi um pedido dos próprios alunos para nós fazermos isso. E da mesma forma a gente procura no noturno, após a terceira aula, no recreio, fazer uma janta com comida realmente salgada para aquele aluno que trabalhou o dia todo, fez um lanche às 18h45 e realmente às 21h30 ele está jantando. Então é uma forma que realmente a gente encontrou juntamente com os alunos para que realmente eles tivessem alimentação e conseguissem conciliar o estudo e o seu trabalho. Na tentativa de atrair novamente quem está fora da sala de aula, alguns programas especiais foram criados. Conheça algumas opções oferecidas pelo governo do Paraná. Programa Fica Comigo, uma rede de inclusão com o Ministério Público, conselhos tutelares e escolas. Programa Salas de Apoio e Aprendizagem, que neste ano tem 38 salas de língua portuguesa e matemática. Programa Sala de Recursos, com novas 23 salas abertas neste ano. Programa Viva a Escola, com 54 atividades abertas em 2010. Mas, afinal, o que é educação? Se a gente for olhar pelo lado, né, da educação de cada indivíduo, né, a gente vai partir da educação como modelos familiares, né, de colocar aquela criança, aquele ser que faz parte daquela família, numa condição de convivência, né, por meio da sociabilidade. Então tem normas, tem regras que vão fazendo, que propiciam, né, a convivência, num primeiro momento dentro do âmbito familiar, e isso vai se reproduzir depois socialmente, né, nos contatos dessa criança com outras crianças, com outras pessoas na escola e na vida em sociedade, né? Seria a educação pautada nos modelos familiares, né, nos padrões familiares de educação. E também tem a educação formal, que é, né, proporcionada pelas escolas. Cada uma, né, daí seria a educação formal, já com objetivos um tanto diferenciados, né? Ainda que algumas vezes isso se confunda, principalmente nos dias de hoje, existe muito uma cobrança, né, de que a escola proporcione uma educação, que a escola e o próprio bom senso muitas vezes mostra que teria que ser feito em casa, né? Isso está meio que misturado em alguns casos, né? Mas então são dois aspectos bem diferenciados, né, de educação. A familiar, né, os modelos familiares de normatização
para a convivência e a escola escolar com os seus objetivos acadêmicos, né, e de instrução, né, cultural, de conhecimento. Educação, palavra mágica, palavra capaz de mudar o mundo, mudar o seu mundo. Ao olhar para trás, Adriana Tage sente orgulho de seu esforço e vê na educação a chave para tudo o que conquistou. Meu pai não me deixou trabalhar até eu me formar no 2º grau. Então ele sempre falava para mim que a única herança que ele podia me deixar era o estudo. Então ele sempre me incentivou a estar estudando. Ele trabalhou todo esse tempo fora da cidade, do município, porque ele tinha uma profissão que aqui na cidade não tinha como ele estar empregado. Então ele sempre viveu longe de nós, né? E isso sempre me deu força para estar sempre lutando e correndo atrás mesmo, porque eu sabia que meu pai estava se sacrificando para poder dar estudo para mim e para o meu irmão. E graças a Deus eu consegui me formar na faculdade pública. Comecei trabalhando na Fundação de Saúde num cargo de agente comunitária de saúde. Trabalhei como telefonista e recepcionista aqui dentro. E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui ter um cargo de confiança, que é o cargo de chefia do almoxarifado e compras. Ocupar este posto é resultado de anos de luta, esforço e força de vontade. Adriana poderia ter recuado, desistido, mas foi em frente. Em seu caso, o apoio da família foi fundamental. Se não fosse o incentivo deles de estar sempre me cobrando e me falando que o estudo é importante, talvez eu tivesse abandonado, tivesse procurado um emprego mais cedo para comprar minhas coisinhas que às vezes eu não tinha, porque meu pai não podia estar me dando toda hora o que eu queria. Mas ele sempre disse, não, vai estudar, porque estudar é a única coisa que a gente pode levar dessa vida, é o estudo. Adriana é exemplo, por isso com propriedade, ao olhar para trás, pode dizer que tudo valeu a pena. Para quem enfrenta as mesmas dificuldades que ela, ou ainda encara obstáculos maiores, fica o seu conselho. Acho que eu sou um exemplo vivo, assim, de uma pessoa que teve que lutar bastante. E se também não fosse o estudo, tudo que a gente aprende, não só com relação mesmo ao aprendizado da escola, mas outras coisas que a gente aprende, né? A convivência social, as amizades que a gente faz, várias coisas que a gente... São todo um grupo, né? Que formam e que levam. Então eu acho que se não fosse o meu estudo, realmente eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje. Aos pais eu digo assim, incentive seus filhos sim a estudarem, tirem eles um pouco da frente dos computadores, da internet, de joguinhos, do próprio videogame. Coloquem eles para estudar. Os filhos que pensem no futuro, porque hoje em dia, se naquela época já era difícil, hoje em dia está muito mais, o mercado de trabalho está muito competitivo. Se você não tiver estudo hoje em dia, você não chega a lugar algum. Então, não parem de estudar, estudem cada vez mais, que com certeza vocês serão recompensados. Que esperança de futuro pode ter um menino de 10 anos que está cursando a 2ª série primária e precisa trabalhar em uma fábrica para ajudar a família? Quem está falando para vocês, quem deu a palestra para vocês, é exatamente aquele menino com 10 anos de idade que estava no 2º ano primário e falo com muito orgulho. E já trabalhava em uma fábrica, já era trabalhador de fábrica. Isso me orgulha muito, Murilo, porque nada vem, digamos, a não dignificar a vida da pessoa. Quando se fala em trabalho, um trabalho correto, o trabalho só vai dignificar. Eu sei que hoje a legislação, ela ampara as crianças, quer dizer, tá certo, o lugar da criança é na escola. Eu sempre tenho colocado isso, o lugar do estudante é na escola. Esta é a história de vida de um dos mais respeitados representantes do magistério da região. Hoje, Aloísio carrega nos ombros as décadas dedicadas ao ensino e formação de várias gerações, que, a seu exemplo, acreditam na educação. Tudo aquilo que eu sou, e através do ser, é consequência o ter. Quer dizer, você vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida com mais qualidade, né? Claro, sem exageros, mas você se ajusta na sociedade uma forma de se tornar um ser útil. Então, tudo isso eu devo a essa palavra mágica chamada educação.
Na memória estão preservados os momentos que, apesar de difíceis, ensinaram diversas lições e mostram como a vida nos prepara surpresas. Eu estudava lá no Colégio Balduino Cardoso, qual tenho muito orgulho, porque lá eu fiz o meu primário, fui até o 3º ano do antigo Normal Regional Marcelino Dutra, me formei no primário, fiz até a 3ª série do Ginásio Normal Regional Marcelino Dutra, e um dia eu retornei ao Balduino Cardoso, mas retornei como educador. E numa outra ocasião eu retornei ao Balduino Cardoso como diretor. Então isso me orgulha muito, Murilo, porque eu nunca imaginei na minha vida um dia ser um educador. Ora, ser um diretor de escola. Mas a educação é capaz de nos conduzir por caminhos de sucesso e realização. Aloísio, que divide seu tempo entre aulas e palestras, foi estudante numa época em que o trabalho infantil era quase uma regra. Para mim, na época, foi um privilégio, porque eu pude colaborar com a família, eu pude fazer parte com o meu ganho do orçamento familiar. Lembro perfeitamente do meu primeiro ordenado. Na época era interessante, porque hoje nós temos o salário mínimo, né? Na época existia o salário mínimo de menor. Mas como eu trabalhava meio-dia, eu ganhava metade do salário mínimo. E até alguns momentos no Balduino Cardoso nós tínhamos 3 turnos. E eu trabalhava na parte da manhã, das 7 até as 9h30. Às 10 horas eu ia para a escola, para o colégio, e saímos aí 14 horas. Aí, 14h30, eu retornava para a atividade na fábrica. Então, gente, eu tenho orgulho de ter trabalhado, mas nunca ter deixado de estudar. E isso eu agradeço aos meus pais, a minha mãe, meu pai, o apoio dos irmãos, das irmãs, no sentido que todos nós, uma família humilde, uma família simples, mas já dentro de casa, no seio familiar, você deve de estudar. Muitas vezes até não era esclarecido o porquê de estudar, mas nós tínhamos como missão o estudo. Então, toda a transformação do ser, o segredo de ter um ser ajustado na sociedade, de ter um ser útil na sociedade, a base, o caminho é a escola, é a educação. Em um bairro humilde de União da Vitória, mora a simples Rosilda Aparecida de Almeida. Uma mulher que por trás dos cabelos alinhados e das unhas feitas, esconde a força de uma guerreira. Mãe biológica de 2 filhos, mãe de coração de outras 2 crianças. Ao todo, Rosilda cria 4 filhos com amor. São crianças e adolescentes que precisam seguir as regras firmes e determinadas desta dona de casa. Pela dedicação aos estudos, Dona Rosilda é conhecida na comunidade e na escola como Mãe Nota 10. Nesta casa, a palavra educação tem significado de peso. A educação é tudo, né? Está em primeiro lugar, porque se não, eles não tiverem uma educação boa, não vir de casa, isso não é a escola que vai conseguir. Da escola eles vão conseguir o básico, que é o estudo. A educação não. A educação é de casa e no futuro deles isso vai fazer a diferença, porque é tudo. Dona Rosilda não tem preguiça, acorda cedo, leva os 2 filhos que estudam de manhã para a escola. Ao meio-dia, os busca no portão da instituição. O ritual se repete à tarde, onde seus outros 2 filhos são levados e apanhados religiosamente. Na estrada empoeirada, Dona Rosilda caminha com segurança e com felicidade. A dedicação continua. Na mesa da simples e aconchegante cozinha de madeira, Dona Rosilda confere e ajuda na tarefa repassada pelos professores. Dedicação que vai mais longe,
Rosilda, que tem apenas a 7ª série concluída, não precisa ser chamada pelos professores para ir até a escola. Eu quase toda semana estou dentro da escola, todo mundo já me conhece, porque eles não me chamam. Eu vou na escola, pergunto como que estão eles, pergunto como que está em comportamento, como que está com notas. Gosto de estar sabendo sempre. Quando eu chego lá que tem algum probleminha, já me chamam. Tem as professoras também, todas elas já sabem como que é exigente, porque não tem como eu não exigir deles. Eu exijo, eu quero que eles um dia tenham um futuro bem melhor que o meu. Eu trabalhei muito na casa dos outros, eu cuidei dos filhos dos outros, ensinava, tinha um menino que eu cuidei, que ele me chamava de professorinha. Até agora ele é um doutor, de vez em quando eu vejo ele ainda, mas eu ensinava ele já desde quando ele era pequeno, então não tem como. Com moral para dar conselhos, Dona Rosilda não tem medo e ensina a receita para ter filhos amados, bem instruídos e com a meta de um futuro melhor sempre no coração. Em primeiro lugar, os filhos, porque se a gente for deixar para se acordar mais tarde, pode ser tarde demais. Então não precisa deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E os filhos em primeiro lugar. A gente tem que fazer a parte da gente enquanto a gente pode. Porque depois que os filhos crescem, que nem tem muitos por aí, às vezes pode ser tarde, porque daí às vezes vão para um rumo, pegam um caminho que não tem mais volta. Então é melhor a gente fazer isso enquanto eles são pequenos. Porque se você ensina o filho enquanto ele é pequeno, o que pode e o que não pode, ele vai crescendo dessa maneira. E não vai fazer errado. Eu ensino os meus filhos que a casa pode ser qualquer casa, mas tem que ter amor e carinho dentro dela. Tem que ter a compreensão, a gente tem que estar em paz e tem que ser unido. Eu e os meus filhos somos todos unidos. Eu acho que a minha mãe é maravilhosa, ela me dá tudo que eu preciso e mais. Sempre ela dá ajuda nos trabalhos e ela é uma mãe maravilhosa. Eu amo muito minha mãe, nota 10. O Ministério Público de União da Vitória está na luta e todos os dias encara os desafios de manter crianças e adolescentes na sala de aula. A Vara da Infância tem a evasão escolar como tema de ações. Levar os alunos para os bancos escolares é uma das preocupações dos magistrados. Preocupação que leva à criação de portarias, decretos, leis e medidas que tenham permanência em sala de aula como tema principal. Uma das atribuições da Vara da Infância e da Juventude é atender os casos de evasão escolar. E vale lembrar, evasão escolar é toda a situação em que o menor de idade não frequenta mais a escola ou ainda frequenta, mas com pouca regularidade. Todos os casos são atendidos de maneira isolada pelo Poder Judiciário. Na região, devido ao número de casos, outras estratégias também foram adotadas. Nós resolvemos, em vez de atender individualmente, cada caso, um por um, tentando resolver as situações de evasão, nós resolvemos atender todos de forma coletiva num primeiro momento. O que nós fizemos há 3 anos atrás? Eu pedi para que todos os colégios indicassem quais eram os casos de evasão escolar, ou seja, alunos matriculados que não estavam frequentando adequadamente as escolas, e o Conselho Tutelar foi atrás também daqueles casos em que nem há matrícula, que os pais sequer matricularam os menores. Todos os casos foram encaminhados para o fórum. Para vocês terem uma ideia, isso há 3 anos atrás, mais de 500 pais foram chamados. Foram chamados para onde? Para um evento que nós organizamos aqui em União da Vitória, de orientação e advertência. Nós orientamos os pais das consequências da evasão escolar e passamos para eles também, em forma de advertência, o que pode acontecer com as famílias, o que pode acontecer com os menores e com os pais se a situação não fosse regularizada. Num segundo ano, nós fizemos um trabalho bem mais detalhado,
Nós fomos atrás de caso a caso e mesmo com uma grande melhora da situação em relação ao ano anterior, nós ainda chamamos cerca de 400 pais aqui no fórum. Esse ano de 2010, nós estamos no 3º ano desse projeto e nós começamos a terceirizar essas funções para os conselhos tutelares, são 6, um em cada município, e também para o núcleo de educação. Então, nesse 3º ano, o conselho tutelar de cada município está chamando os pais que restaram, que são já bem menos casos, felizmente, né? Nós conseguimos diminuir bastante a evasão escolar em todos os municípios da comarca, com o trabalho dos 2 anos anteriores, mas os casos que sobraram, que continua a situação de evasão, ou eventualmente um ou outro caso novo que surgiu nesse ano de 2010, estão sendo chamados os pais nos últimos 2 meses, estão sendo advertidos diretamente pelo Conselho e pelo Núcleo de Educação aqui da nossa região. As consequências a médio e longo prazo para uma pessoa que está longe dos bancos escolares são comuns. James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel, afirma que oferecer o estudo tardio para uma pessoa é muito menos efetivo para quem recebe este material, ou seja, a pessoa tem que receber as informações intelectuais, a educação, no momento oportuno. Será menos oneroso para o Estado e mais proveitoso para ela, né? Partindo então desta premissa, né, nós temos que batalhar para que os pais, para que o Estado, para que a sociedade busque e brigue, que não aceite mais passivamente ver uma criança fora da escola e pensar, pedindo no sinaleiro ou trabalhando carpindo uma grama e pensar, que bom, pelo menos ele não está cometendo nenhum crime, pelo menos ele está trabalhando, né? Muitas vezes o discurso ideológico, ele parte da premissa de que ele não está na escola, mas pelo menos ele está trabalhando. Só que isso também é cientificamente comprovado que o trabalho precoce, ele traz severas sequelas para a formação de uma criança e do adolescente, sejam elas psíquicas, sejam elas físicas. Então, na realidade, você só vai estar alimentando um ciclo vicioso de pobreza. Está mais do que comprovado. Lugar de criança é na escola, na sala de aula. Permitir menores longe dos bancos escolares é crime. A lei prevê várias punições que os pais podem sofrer. Resumidamente, né? Os pais podem ter que pagar uma multa em dinheiro. É uma infração administrativa. A evasão escolar está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, alguns pais, infelizmente, estão respondendo o procedimento e terão que pagar uma multa. Mais ainda, os pais podem responder a um crime que está previsto no Código Penal, que é o crime de abandono intelectual do filho. Então, se o pai não resolver a situação, ele vai responder criminalmente. Hoje, uma situação chata, vai ter que vir até o fórum, responder um processo criminal, vai ficar com a sua ficha suja. Então, se algum dia precisar de uma certidão, vai constar que ele está respondendo por um crime. E pode, até em casos mais graves, até mesmo ser preso, né? E para os menores, eles também podem responder uma medida aqui junto à Vara da Infância e Juventude. Eles vão responder um processo na Vara da Infância e Juventude, alguns já estão respondendo e também vão sofrer uma punição. A punição qual será? A punição é simples, voltar para a escola. Aí alguém pode dizer, mas é justamente o que eles não estão cumprindo, né? E se não cumprir no prazo que nós vamos estipular, que é um prazo bem curto, prazo de 2 a 3 dias, e se não cumprir, se não voltar para a escola, aí infelizmente eu vou converter numa medida mais grave. E as medidas mais graves aqui quais são? São prestação de serviços, por exemplo, são a liberdade assistida, que é um acompanhamento diário do menor pelo Conselho Tutelar. Por isso, o Conselho dos Magistrados, do Poder Judiciário e do Ministério Público merece consideração. Educação é o segredo, a grande chave para uma vida tranquila, estável e feliz. Os pais têm que ter a consciência da importância que tem a educação na vida de uma pessoa e mais. Se a gente for discutir no prisma legal, é uma obrigação, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos pais matricularem os seus filhos na rede regular de ensino. E isso é um direito dos filhos que pode ser exercitado até mesmo contra aquele pai, aquela mãe que acha que não precisa. Então, o pai tem que ser o grande estimulador do filho para que ele vá para os bancos escolares. E a criança e o adolescente também tem que ter em mente que nós vivemos num mundo extremamente competitivo, em que cada vez mais se exige uma mão de obra qualificada, a colocação no mercado de trabalho, até porque essas crianças no futuro serão adultos, terão uma família para sustentar.
e para que tenham condições de propiciar uma vida digna até para a sua futura família, necessariamente tem que buscar uma formação intelectual da mais ampla possível, que chegue até o maior nível de educação, não só fundamental, médio, universitário, quem sabe até pós-universitário, porque é o que o nosso mercado de trabalho exige, né? E sem uma colocação, já sabemos aonde que vai bater este problema, né? Crianças, adolescentes e os pais têm que ter noção, têm que ter ciência da importância de que quanto mais tempo o seu filho ficar na escola, quanto mais tempo o adolescente permanecer na escola, melhor será a sua vida no futuro, né? Basta dizer a todos que há pesquisas comprovando isso, né? Dados científicos, pesquisas sérias, de que quanto mais tempo uma pessoa permanece dentro da escola, quanto maior o tempo de vida escolar, melhor será a condição financeira da família no futuro. Ou seja, o menor hoje que está na escola, ele poderá no futuro ajudar seus pais, porque ele com certeza conseguirá obter bons empregos, conseguirá atingir um patamar social melhor no futuro e conseguirá promover toda a sua família, inclusive os pais dele hoje que eventualmente passam por alguma dificuldade. Duas histórias de vida, jovens com todo o futuro pela frente, planos e ideias interrompidos pelo crime. Um retrato perfeito do caminho que a evasão escolar pode levar. Cada um tinha sua casa, família e história. Escolhas erradas, caminhos obscuros, vida fácil. Fernando e Maurício fizeram escolhas semelhantes. Abandonaram a sala de aula e o passo seguinte foi entrar no mundo do crime. Hoje, suas histórias estão interligadas. Suas escolhas os levaram ao mesmo local. Hoje, eles dividem as celas superlotadas da carceragem da 4ª SDP em União da Vitória. Fernando tem 22 anos e foi condenado por homicídio. Está preso há 3 anos e, segundo a sentença, deve permanecer mais uma década atrás das grades. Uma briga, fui querer proteger um amigo. Felizmente, acabei no lugar dele aqui. A trajetória escolar foi interrompida na 7ª série. Nesse ano ia bem, né, mas tipo, mal influência, né, amizade. Daí já fui desistindo dos estudos, fui perdendo a vontade. Daí aconteceu uma tragédia, um afeto na minha vida, que eu perdi tudo, né. Se eu tivesse ido estudado mais, estaria aí na sociedade, né, sendo visto pela sociedade bem. Agora sobra o lamento pelo caminho escolhido, aqueles conselhos que não foram ouvidos, os alertas de pais e professores ignorados. Eles davam, tipo, conselho pra gente, né, pra sair assim, não andar com mau elemento, assim, né, mas eu não dava bola, queria saber dos meus amigos, era eles que estavam do meu lado. Fernando disse ter tido apenas um amigo de verdade, ainda nos tempos de infância, quando iam juntos à escola. Uma amizade que ele mesmo deixou para trás. Nós começamos a estudar desde a 1ª série, daí fomos firme até a 6ª, né? Daí em diante eu comecei a andar com outros tipos de pessoas, e ainda ele me avisava, não ande com esses caras aí, assim, pá, né? Daí eu falei, não, vamos ver o que vai dar, né? Ele, não, vamos, continue comigo estudando. Hoje em dia o cara tá bem na vida aí. E eu peguei e continuei seguindo esse caminho aí. Só fui pro lado errado. Não ganhei nada. Perdi a maioria dos supostos amigos, né? Nossa. Daí hoje em dia ele tá bem aí. Se eu tivesse seguido ele, estaria bem na vida também.
Neste caminho longe da escola, longe da razão, as drogas surgiram como alternativa para criar uma realidade momentânea. Sair fora da rotina, né? Porque se eu tava andando com eles, era isso aí. Mas é furado. A gente não precisa fazer o que os outros fazem para conseguir a confiança. A gente tem que ser a gente mesmo. E afinal, aonde estão aqueles amigos? Eles vieram aqui alguma vez saber como que você tá, como que tá a tua situação? Não. Já quase esses 3 anos nenhum desses amigos aí vieram me ver. Tipo, se esqueceram de mim, né? Aqui a gente fica esquecido pra todo mundo, só pra família que não. Mas nenhum veio me ver. 24 horas fechado. Quanto tempo para pensar? A cadeia é o local onde é possível refletir sobre a vida, sobre as atitudes, os erros que poderiam ser evitados, a liberdade perdida. Agora, vamos conhecer a história de Maurício, de 20 anos, preso há 1 ano por envolvimento com drogas e receptação. Estudei até a 5ª, né? Até a 5ª série e a maior parte do tempo assim era normal. Eu sempre fui bem, sempre fui aquele garoto assim que todos os professores elogiavam e tal. Até que de repente comecei a se envolver com umas companhias, amizade que eu achava que eram interessantes, que eram aquele pessoal do momento que estava ali se divertindo e tal. Eu entrava no bolinho deles e achava que o que eles estavam fazendo era legal e fazia também, né, cara? Isso começou a me atrapalhar, de repente em algum momento, sem eu mesmo estar vendo, começou a regredir. Tanto chegar o momento de eu desistir, parar de ir para a escola, porque era mais interessante nadar no rio, sair e para fazer alguma outra coisa que não fosse ir para o colégio. Aí saía com o pessoal e foi assim que acabei desistindo, né? Os problemas começaram ainda na adolescência. Um garoto inteligente, comunicativo, de boa aparência, mas a serviço do crime. Como tinha uma capacidade assim muito grande, o pessoal foi determinando assim uma confiança elevada em mim, e eu comecei a me envolver com droga, comecei a trazer droga, né? E tanto é que acabei sendo preso, né? Passou um tempo ali, mas de repente eu fui preso para pagar pelo que eu fiz, né? A vida dificilmente nos dá uma segunda chance. No caso de Maurício, a oportunidade de apagar o passado e começar de novo foi oferecida. Até um estágio ele conseguiu. Foi uma oportunidade única que eu tive ali de recomeçar e reconstruir tudo novamente, né? De correr atrás do que eu já tinha perdido e começar novamente ali naquele momento, mas como eu falei, as amizades assim, você sai, aí o pessoal totalmente de um meio diferente que eu conhecia. Eu não conhecia, daí uma pessoa que chegasse do meu lado e falasse assim, ó, vamos pro colégio, vamos continuar nisso e tal, a não ser as pessoas da família, né? Mas a família, assim, você não ouve tanto quanto uma de fora. E como eu não tinha ninguém que me incentivasse, continuei saindo com o pessoal ali, o pessoal incentiva você, as tuas amizades que te influenciam você a fazer o que você acha que é certo naquele momento, né? Eu achava que era certo não ir mais pro colégio, não ir mais trabalhar, e continuei errando novamente, né? A falta de estudos também o impediu de continuar no estágio. Como um castelo de areia, tudo desmoronava. Os planos, uma vida melhor. As perspectivas ficaram para trás. Erros nos derrubam, mas ensinam. E aí está o segredo. A cada erro, aprender, levantar e seguir. Persistir no erro, ignorar as consequências. Já na maioridade, desta vez, não houve uma segunda chance. Daí como você sempre está em um lugar não adequado, no momento não adequado, acaba sempre aparecendo a polícia ali prendendo todo mundo, né? E aí voltei a vir preso de novo. Em União da Vitória, a carceragem provisória tornou-se permanente, um espaço inadequado, superlotado. A realidade atrás das grades. Uma rotina que você tem que seguir direto.
Nossa, é muito triste aqui, não desejo pra ninguém, nem pro meu inimigo esse lugar aqui. Aqui dentro é totalmente diferente do que se espera, né? Não é nada do que você imagina, e aí tem todo um processo onde você sofre, a tua família, assim, que são pessoas inocentes ali, que não tem nada a ver com aquele problema, acabam pagando por você, né? Você acaba fazendo com que inocentes paguem um preço de atos que você mesmo procurou, você mesmo trouxe para si, né? Para jovens na faixa dos 20 anos, o momento é de preocupação com a faculdade, com o futuro profissional, com uma vida de descobertas e planos. A diferença dos jovens universitários para os jovens encarcerados está na escolha feita lá atrás. O abandono da escola explica tudo. A escola faz falta, né? Em todos os momentos da nossa vida. A gente não pode parar de estudar, senão a única solução é aqui onde a gente está. Se tivesse concluído tudo isso, você estaria aqui hoje? Ah, com certeza não, né? Você está frequentando um colégio, você está indo, estudando, se programando para o futuro aí, com certeza você ocupa a tua cabeça de uma forma melhor para não acontecer esse tipo de coisa, né? Você vai estar se preparando para um futuro bom para você. Para quem não estuda, as oportunidades já são escassas. Imagine então como é carregar o estigma de ser um ex-detento, como ser aceito pela sociedade, como recomeçar. Tua mãe tá andando na rua lá, pô, lá tá indo levar a sacola para aquele vagabundo e tal, é mais ou menos assim, né, cara? E depois o sistema carcerário ele é muito frágil, ainda estamos muito longe de ter alguma coisa que realmente recupere a pessoa que tá aqui dentro. Você passando por aqui, as chances que você tem de voltar para a sociedade realmente são poucas, são pequenas, porque não há uma assistência virada, direcionada realmente para isso, que você possa se apegar naquilo. Não, poxa, tô caminhando, entende? É que nem aquilo que eu falei, as pessoas não falam, não, vai em frente, falam, não, tem que arrebentar mesmo, entende? E aí você acaba só se afundando mais, né? Depois de você estar aqui, é muito difícil para você voltar. Cadeia é também um lugar de liberdade. Liberdade de pensamento, de sonhos, para quem deseja trilhar um caminho diferente. Penso em mudar, penso em melhorar, quero sair daí, né, cara? De repente é sair da cidade, porque é melhor tentar alguma coisa diferente, uma coisa mais nova, né? Que inove minha vida para mim não me misturar com as pessoas que eu conheci, não ter nenhum tipo de contato. Quais são os seus planos? Você tem vontade de voltar a estudar, de fazer uma faculdade? Tenho. Voltar a estudar, fazer uma faculdade de psicologia, aí por em diante. Por que você escolheu psicologia? Porque eu gosto de ouvir as pessoas. Gosto de falar para elas o que é o certo, o que não é. Quero mostrar para elas que ajudar nos problemas, né? Você acha que teve alguém que ouviu você, ou você ouvia menos as pessoas antes de você ter vindo para cá? Eu ouvia menos as pessoas, mas agora tem uma pessoa na minha vida que sempre tá me escutando. Eu penso tanto assim numa faculdade, mas terminar, pelo menos aí até a terceira do segundo, fazer tudo direitinho aí para que possa ter, de repente, um emprego para sobreviver, né? Vida nova. Quando ela começará, ainda é difícil dizer. Por enquanto, ficam os planos, o esboço da liberdade. Um futuro incerto, porém menos amedrontador do que o presente encarcerado. 2 jovens, 2 vidas. Histórias que não podem ser apagadas, mas reescritas.
TV Millennium, Canal 13 VHF, a TV de União da Vitória.